Olá, começando mais uma live aqui do Saber Infinito. Voltamos, olá, pessoal entrando aí. Mais um episódio do Saber Infinito, podcast da Casa do Saber Rio. E hoje a gente vai falar sobre inovação, liderança, cultura e responsabilidade social. Falar sobre o caso da Ambev com o Bernardo Kaufmann, que é sócio lá da Ambev, engenheiro de produção. Tá aqui, já mandou a solicitação. Está conectando. Oi, pessoal entrando, tá? Então já coloquei o título aí da nossa live, tá fixado. Bernardo, que vai participar com a gente, já enviou a solicitação, só estou aguardando aqui a conexão dele. Tá. Tá, só esperando ele conectar. Tentar chamar ele de novo aqui. Acho que caiu. Vocês chegaram a ver o Bernardo, não? Eu não vi em momento nenhum, para mim não apareceu. Tentar de novo aqui. Viram? Eu não vi. Vamos lá. Foi. E aí, Oi, tá me Bernardo? ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu não tinha te Maravilha, visto antes, não. Acho que você entrou e caiu. maravilha. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Legal. Bom, vamos bater um papo aí sobre vários tópicos interessantes, né? Falar sobre liderança, inovação, cultura, responsabilidade social, falar um pouco sobre esse caso da Ambev. E acho que valia a gente começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o que te levou até lá, para a gente dar um contexto aí sobre isso. Maravilha. Primeiro, boa noite a todo mundo, obrigado por participar. Contando um pouquinho da minha trajetória, me formei em engenharia de produção na FRJ, depois eu fiz uma pós-graduação em finanças ali na Copead, e aí, né, sempre tive vontade de trabalhar com uma empresa, né, um local onde a gente acreditasse muito na cultura de dono, né, onde a gente estivesse ali não para construir um currículo, ou enfim, uma carreira de 2, 3 anos, mas realmente construir um legado e por escrever uma história e essa iniciativa de você crescer junto com a empresa. E aí, na época, fiz o trainee da Kraft Heinz e da Ambev, duas empresas controladas pelo 3G, né, que tem essa mentalidade de dono. Passei nas duas, escolhi vir para a Ambev, e aí são 5 anos aí na companhia, recentemente como sócio, e hoje tocando toda a parte de off-trade, que são os mercados, desde mini mercado de bairro até os grandes atacados, passando pelo varejo 5+. Então, todo o mercado no estado do Rio e Espírito Santo, eu sou esse elo comercial entre Ambev e as redes. E aí, até enfim, fazendo um quebra-gelo aqui, quando eu divulguei, enfim, a live para vários amigos, né, e pessoas, eu botei a camisa do Sargento Pimenta ali na minha foto, né? E fiz isso porque um dos pontos sobre cultura e segurança psicológica, que na pandemia também é um tema super vivo, é de você sempre ser a mesma pessoa na empresa e fora da empresa. Né? Não existe dois Bernardos, né? Ou dois Brenos. Existe um só. E quando você tem essa liberdade de ser quem você é, eu estava no momento de carnaval, que combina com Brahma, né? Que é a nossa principal marca, enfim, um momento de descontração. Então, é isso de você também ser um só, um pouquinho do porquê essa foto com aquela camisa do carnaval e no momento ali que, para consumo de cerveja, é super marcante. Legal, verdade. Eu me perguntei também por quê, mas aí você já explicou aí, já ficou um pouco claro. E, bom, eu acho que você
falou um pouquinho sobre essa cultura de dono, né? E é um perfil aí da Ambev, das empresas do grupo. Se pudesse falar um pouquinho sobre como é isso ali internamente, né? Para quem está de fora entender um pouco mais e entender como isso motiva, né? Quem está lá participando Perfeito, e o que traz resultado. perfeito. A gente na companhia a gente tem um propósito muito claro, que é unir as pessoas para um mundo melhor. Então, esse é o nosso propósito, né? Unir as pessoas porque a gente entende que nossos produtos conversam muito com essa socialização, você juntar amigos, juntar família, você comemorar. E por um mundo melhor porque a gente entende que a gente só existe quando também a gente consegue contribuir para a sociedade, né? A gente prospera pelo nosso tamanho quando o país prospera. Então, esse é o nosso propósito. E a gente tem 10 princípios, né? Que passa por um sonho grande, 2 princípios de gente, que fala muito sobre atrair e reter pessoas melhores do que nós mesmos e desenhar líderes que entreguem o hoje e que construam para o futuro. E tem 7 princípios de cultura. Né? Essa no principal deles, essa questão do sentimento de dono. E, de novo, dono é aquele que sempre vai tomar uma decisão melhor do que o cara que está aí pelos próximos 2 a 3 meses. Né? Uma das pessoas que eu mais admiro até na Ambev, mas que é o Jeff Bezos da Amazon, ele fala que sempre ele e todo o time dele direto já está no futuro, né? Já está nos próximos 3 anos. Eles não estão mais pensando no resultado do trimestre. E essa é um pouco da mentalidade do dono. Como você consegue entregar o hoje e também construir o futuro. Como você vê isso se refletindo lá, né? E essa é uma questão de cultura, que isso acaba fazendo com que as pessoas andem na mesma direção, mas também excluindo quem não tem essa mentalidade, né? Então, como você vê essa questão também das pessoas que não Ótima se adaptam pergunta, muito? Breno. Assim, a gente até tá numa certa transformação cultural, mas historicamente a Ambev ela não contratava diretores ou vice-presidentes, né? Todo mundo é formado na companhia. Então, basicamente as portas de entrada eram o estágio, o talento ou o trainee. Né? Hoje você sim tem outras portas, até porque também a gente entende que é importante ter essa mescla e troca de conhecimento. A maioria do time, né, dos vice-presidentes ou do CEO, são crias da casa, são formados na companhia há 15, 20 anos. Então, você tem sim pessoas muito bem alinhadas com esse propósito e quando você vê, né, assim, um vice-presidente, um CEO formados na empresa que entraram pela mesma porta que você também acredita que com trabalho, entrega de resultado, aderência à cultura, você consegue chegar lá. Então, eu acho que o principal ponto está na atração. Como a gente atrai, acho que o fit cultural é o grande ponto. A gente sempre se pergunta muito se aquela pessoa é aderida à nossa cultura. E uma vez que entre bem, a gente consiga também evoluindo um ponto ou outro, a gente consegue que as pessoas permaneçam muito tempo na empresa e retenham esse conhecimento. Legal. E aí, dentro disso, né, falou sobre esses princípios também de liderança, né, de atrair, reter e desenvolver as pessoas e pessoas melhores do que quem contratou, né, do que os líderes. Quais são os principais princípios aí de liderança que você enxerga dentro da companhia, né, e como é esse processo aí de gestão de pessoas? Legal, ótima pergunta também. Acho que assim, a gente tinha um conceito de liderança que passava muito por bater meta do jeito certo junto ao time. Né? Esse nos últimos 15 anos, que era o momento que a gente estava expandindo o nosso negócio, expandindo local, regional e internacionalmente. Né? A gente foi comprando, adquirindo novas cervejarias, a Budweiser, a Stella, recentemente a Sabe Miller. Era muito necessário a gente ter essa mentalidade de bater, entregar o resultado, né, do jeito certo, junto ao time. E a gente, nos últimos 2 anos, vem evoluindo culturalmente, né, e vem se provocando o que é o líder que a gente quer para o futuro. Né? E isso passa um pouco assim por novos pilares, não que sejam novidade, mas que ganham muita intensidade, que são nível de serviço, inovação e tecnologia. Acho que esses 3, junto à diversidade e inclusão, são as 4 grandes bandeiras, né, do nosso CEO, que a gente vê em todo o call de resultado e que hoje está disseminado na cultura da empresa. Então, um bom líder hoje, mais do que só entregar o resultado do dia, é o que constrói o futuro, garante um ambiente diverso e incluso e sabe atuar bem, né, colocando cada vez mais o consumidor e o cliente no centro, que a gente chama aqui de NPS, é o nível de serviço como a gente avalia internamente, com inovação, né, inovação que pode ser de líquido, de pack, de marca, de segmento, de canal para o consumidor, e com tecnologia. Né? E a pandemia acho que acelerou isso ainda mais. Então, exemplo do Zé Delivery, imagino que boa parte de quem está assistindo aí
e dos consumidores em geral já tenham conhecido, um número que a gente já divulgou, então eu posso falar. A gente saiu de 3 milhões de pedidos no ano em 2019 para 27 milhões de pedidos em 2020. Só aqui no Rio, em dezembro, foram 2 milhões e meio de pedidos. Então, é um exemplo também de como, quando você bota o cliente no centro, tem essa questão do nível de serviço, inovação e tecnologia bem alinhados, você consegue entregar tanta coisa diferente para o consumidor. Legal. Bom, eu vou perguntar mais algumas coisas, mas vou também já convidar aqui o pessoal que quiser fazer perguntas, é só Perfeito. mandar aí que eu vou lendo na medida do possível. Falando um pouco mais sobre o Zé Delivery, para depois a gente entrar em mais aspectos da inovação, né? Esse é um projeto que eu considero bem interessante porque ele envolve o cliente também, né? Então, você aproxima do consumidor, mas de qualquer jeito você também usa a base instalada que vocês já tinham, né? Usam a capilaridade que vocês já tinham como empresa, né? E você sabe como surgiu essa ideia internamente, como ela se desenvolveu? Claro, assim, pouca gente sabe, mas o Zé já existe há muitos anos, né? E o Zé surgiu lá atrás como uma forma da gente tentar reverter a queda no consumo dos bares, que acontecia muito por violência, lei seca, alguns bares não, né, não tinham capital para investir, então acaba que não tinha um banheiro limpo ou não tinha uma televisão. E a gente, como né, precisava ser parte dessa solução, o nosso peso do nosso negócio dentro do bar é muito alto. Então a gente começou a investir em várias frentes, desde a gente ajudar na renovação do bar, com jogos de mesa, cadeira, com um programa de ponte que ele poderia trocar para uma televisão para passar um jogo e coisas do gênero, até a gente pensou como que a gente consegue fazer, de certa forma, o bar ir para a casa do consumidor. E há muitos anos a gente começou com o Zé Delivery, ainda era um negócio inicialmente local em São Paulo, uma startup que a gente tinha adquirido, existe o Zé né, na companhia, e aí, cara, assim, isso vinha ganhando tração, mas ainda de forma pequena, era pouco explorado. E quando veio a pandemia, acho que logo no início, quando a gente encaixou as lives, que, por exemplo, é uma inovação de marketing, né? Porque a gente foi um novo jeito de entreter o consumidor que estava em casa, né? Que estava sem poder ir a um show ou poder ver o artista que gosta. E junto à live, a gente impulsionou a Duplo Malte, que é uma marca Brahma Duplo Malte, que, cara, é a maior inovação da história da companhia. Essa marca, assim, todos os números de venda são muito impressionantes em um ano, o que a marca né, representou. E o Zé Delivery era o que a gente impulsionava. Então, era uma inovação de canal, uma de marca e uma de forma de se conectar e entreter o consumidor ao mesmo tempo. E, cara, com isso, assim, logo no início as lives tinham uma aderência absurda, né? As lives de artistas, chegamos a bater 6 milhões, 15 milhões, teve live com 18 milhões de views. E como isso divulgava né, com muita massificação o Zé Delivery, cara, o consumo, como é um negócio em 30 minutos, gelado, na sua casa, né, a hora que você quiser, no preço do mercado, aí foi por si só. E o que você falou de usar o bar, né, é legal que começou dessa maneira. A gente sempre começou, o Zé, pensando em fomentar o consumo dos bares. E na pandemia, então, que por os bares fechados, com restrições, com lockdown, cara, a gente com isso conseguiu salvar. Infelizmente, vários fecharam, né, por questões óbvias, mas muitos a gente salvou. E salvou com uma iniciativa que, como você falou, é boa para as três pontas: para a companhia, para o ponto de venda e para o consumidor. Legal. E acho interessante, já que a gente está falando do Zé, né? O Gabriel mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou como você vê a importância de dar uma cara como a do Zé para uma companhia enorme como a Ambev, né? Que você falou que o Zé existe, inclusive. Cara, pergunta muito boa. Assim, na verdade, até eu falei há pouco, mas acompanhando os primeiros 15 anos, desde 99, 2000, na fusão né, da Antártica e Brahma da Ambev, a gente estava numa expansão, uma corrida por expandir a marca Ambev, AB InBev, no caso, no mundo muito grande. E isso gerou, de certa forma, que a gente se fechasse, né? Que a gente fosse muito pouco para mim de uma companhia do nosso tamanho. Era muito raro você ver alguma matéria sobre a Ambev, ou a gente falava pouco, a gente dava pouco a cara. E nosso novo CEO, que é o Jean Gereissati, que tem 20 e poucos anos de empresa, ele trouxe muito essa provocação da gente ir ao mercado. Ele se aproximou do CEO de praticamente todas as principais indústrias. Ele estimula que a gente faça lives como essa e fale um pouco mais da companhia. Ele se colocou num papel de realmente contribuir para a sociedade, por um pouco do que a gente fez na pandemia, né? O primeiro a fazer álcool gel, máscara, fizemos hospitais, fizemos Ajude um Boteco, apoio um restaurante que você comprava o voucher
para usar depois para ajudar no fluxo de caixa, agora ajudando ambulantes e pessoas de evento no carnaval, oxigênio agora para Manaus na cervejaria da Colorado. Então, assim, ele trouxe muito essa provocação da Ambev, porque no final não existe Ambev, né? Ambev somos nós, somos as pessoas que trabalham, essa entidade que existia. Eu acho que a gente, aos poucos, na campanha também de além dos rótulos, né? Esse foi o tag que ele deu para praticamente tudo que a gente vem fazendo, essa forma nova de se conectar com a sociedade consumidor. Cara, isso impacta a companhia inteira. Todo mundo passa a ser um promotor, passa a saber dar exemplos legais, enfim, contar cases bacanas que a gente tenha feito. E é impressionante ver como a gente falava muito pouco, o quão pouco as pessoas sabiam sobre vários projetos sociais que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma Água Ama. 100% do lucro é revertido para levar água para o semiárido brasileiro. Então, a gente já ajudou centenas de comunidades, multimilhares de pessoas que não tinham acesso à água e que quando você compra a Ama, você leva água para essas pessoas. Então, projetos como esse, que quando a gente vai para a mídia um pouco e fala, você tem um engajamento enorme da sociedade, porque a gente só existe para servir a sociedade. No mundo, 98% do que a gente vende é produzido localmente, gerando emprego local, com a logística local, com produtos locais. Então, para a gente prosperar, a comunidade tem que prosperar. Então, cada vez mais esse papel ele se torna relevante. Eu acho interessante, a gente pode falar um pouco mais sobre essas questões de responsabilidade social, de contribuir para a sociedade, depois voltar na inovação, que eu ainda queria explorar mais um pouco lá, mas eu acho que a gente agora já entrou nessa questão. E eu vejo que as ações realmente me parecem genuínas, né? Não é só uma questão de fazer porque tem que fazer, né? Aquela obrigação de fazer algo, né? Então eu vejo que as ações estão bem associadas às reais necessidades do momento. Então acho que a gente podia falar um pouco mais sobre elas, né? Falar principalmente lá no aspecto da saúde, falar sobre a do álcool gel e a do hospital. E aí depois a gente pode entrar naquelas de apoio aos negócios. Legal, assim, maravilha. A verdade é assim, o nosso CEO que eu falei já, ele era ex-CEO da China. Então, em janeiro, quando aqui pouco se falava de pandemia, ele já estava em contato com o time de lá, e essa é uma das vantagens da gente ser global, entendendo um pouco do que estava acontecendo e como que a gente conseguia ajudar. Aí se criou um comitê de crise, né, multifuncional, com os principais vice-presidentes da companhia. E nesse momento, assim, todo mundo começou a refletir. Cara, a gente produz cerveja, né? Então a gente, enfim, consegue trabalhar o álcool, claro que é muito diferente do álcool gel, mas se a gente adaptar uma linha, pode ser que a gente consiga. A gente trabalha com garrafa PET. Pô, se a gente conseguir remodelar o PET, dar uma força maior, ele vira uma máscara, né? Vira um face shield. Cara, e daí começou esse comitê de crise que a gente chamou a fomentar ideias e trazer provocações. E a gente, enfim, desde um ano atrás, fazendo um parênteses rápido, a gente criou uma agência de marketing interna chamada Draftline, que basicamente o papel dela é captar conteúdo em tempo real. Né? Meio que o Twitter, eu acho que é o jeito mais rápido da gente se atentar a qualquer assunto que surja, é imediato os posts. A Draftline está sempre captando conteúdo. E qualquer das coisas que apareçam como prioridade é trazida para esse comitê e se passa a discutir. Então, também no início a questão era leitos. A gente com o Albert Einstein fez em São Paulo a questão de leitos. Quando virou agora há pouco o oxigênio, a gente pensou, cara, o oxigênio é um dos indicadores que a gente coloca na cerveja no processo de fermentação. Como que a gente extrai isso e o cara consegue direcionar para quem mais precisa? Então, tudo vem também de entender um pouco o momento, o que está em voga, onde a gente é mais necessário e se adaptar para conseguir entregar. O próprio carnaval, que, cara, é um dos nossos grandes momentos de consumo, a gente usou, acho que foi 5.000 caixas térmicas que a gente dá para os ambulantes venderem cerveja no carnaval. A gente adaptou essas caixas térmicas para ajudar a armazenar vacina no Brasil inteiro. Né? E a gente deu essas caixas térmicas. E aí o ambulante do carnaval, que, né, ficou sem esse momento, que é um dos momentos mais importantes do ano, ele tinha sido credenciado conosco no ano passado, a gente deu R$150 para ele, e para cada pessoa que ele acrescentasse, fizesse um pedido no Zé, ele ganhava mais de R$10, podendo chegar a R$300. Então, quase um auxílio emergencial para esses ambulantes num momento super importante. Então, a gente sempre fez coisas ligadas ao nosso negócio, né? Energia sustentável, que a gente investe muito, água, investir na agricultura sustentável também. Então, isso a gente sempre fez. O passo a mais
foi no momento que a sociedade, né, a comunidade precisou, a gente está muito antenado e conseguir de maneira muito objetiva, né, conseguindo gerar esse impacto positivo. Né? Porque, de novo, para a gente prosperar, a comunidade tem que prosperar, não tem como ser diferente. Legal, isso é bem interessante. Aí eu acho que a gente pode entrar no apoio aos pequenos negócios, né? Então teve uma iniciativa bem importante a da Estela, né? De ajudar o Perfeito. pequeno. Eu cheguei a contribuir, inclusive, não só pela Ambev, mas porque eu tenho amigos de restaurantes. Você podia falar um pouco sobre os Legal. resultados dessa campanha e como os donos de restaurantes eles enxergaram isso, encararam essa questão. Legal demais. Assim, foram 3 grandes iniciativas para o pequeno varejo. Foi Apoia um Boteco com a marca Boêmia, Ajude o Restaurante com a marca Estela e o maior de todos foi o movimento Nós. Aí nós, junto com outras 6 empresas, então 7 empresas no total, injetamos 370 milhões de reais no pequeno varejo brasileiro, em áreas, obviamente, que estavam mais deficitárias ou mais restritas por conta de casos de Covid. E basicamente, assim, todas com. No final, assim, se os pontos de venda deixarem de existir, a gente também tem uma dificuldade enorme em permanecer existindo, porque a gente não tem esse B2C. Como você bem falou, o Zé Delivery ele passa pelo ponto de venda. Né? É o ponto de venda que a gente tem esse canal ao longo dos últimos anos e quer permanecer assim para os próximos 100. Então, todas elas vieram no intuito de melhorar o fluxo de caixa, porque no momento que você não tem nenhum recebível e, cara, segue pagando as contas, assim, muitos, Dá para quebrar. exatamente, muito poucos são os que conseguem sobreviver. Então, sempre na iniciativa de ajudar no D0, né, no momento de hoje, a gente, conforme é gerando voucher, a gente ia pagando, foram mais de 30 mil pontos de venda impactados no Brasil, com cada uma delas, Ajude um Boteco e Apoia um Restaurante, e com a do Nós, aí foram muito mais, no total foram 370 milhões de reais captados, todos para estimular o pequeno e médio varejo Brasil afora. Né? Isso é uma iniciativa nacional, não é só aqui do Rio, mas enfim, foi realmente assim, acho que a nossa relação, quando a gente falou de NPS, que eu falei que nível de serviço passou a ser um pilar, esse foi um salto assim muito substancial, porque apesar de ser uma necessidade, o ponto de venda que tem esse benefício, que consegue se manter aberto, empregando pessoas por uma ajuda dessas, realmente é um negócio difícil de esquecer e não valorizar. Verdade. E aí, voltando agora na questão das inovações, né? Você podia falar um pouco sobre alguns casos desses? Né? Você falou da Duplo Malte, falou da expansão do Zé Delivery. O que mais de casos aí de inovação que você pode falar? Assim, sendo aqui, de novo, sem números, mas dados reais, né? A gente tinha um share de inovação até o ano passado menor do que o nosso share total. O que é share? De 100 cervejas vendidas no mercado, quantas eram Ambev? 70 são Ambev, nosso share é 70. Quando a gente pegava inovação, produtos lançados até 36 meses, né, que no máximo existem há 3 anos, o nosso share era menor. O que dizia isso? Que daqui a 2, 3 anos a gente perderia participação de mercado. E a gente se reinventou como companhia, criou uma área específica de inovação, passou a trabalhar junto a várias startups, enfim, outras entidades que fossem gerar ideias, passou a ouvir muito o consumidor, mais do que nunca. Né? O que o consumidor esperava de líquido, de amargor, do corpo da cerveja, de preço. E a gente realmente, em todos os segmentos, começou a inovar. Começando pelo segmento de valor, que são, digamos assim, as marcas de valor agregado mais baixo, que tem um peso no norte e no nordeste do país enormes. Até a forma que a gente achou de entrar nesse mercado é muito legal. Como que a gente inovou? A gente conseguiu pegar um ingrediente local, então, por exemplo, mandioca, ou alguma coisa que dá. A gente fez no Ceará, a gente fez isso no Maranhão, por exemplo, e fez em outros, fez agora em Goiás com a Esmera. Pega um produto da agricultura local. A cerveja, por exemplo, Maranhão, chama Magnífica, que é feita pelo povo maranhense, com ingredientes do Maranhão, para o povo maranhense. Cara, e essa cerveja, em 1 ano e meio, passou a ser a maior do estado. Então, é como se a cerveja não existisse e, de repente, em 1 ano e meio, é o maior rótulo, porque você cria um laço, uma identificação com o consumidor, que, cara, é muito forte. Então, esse é o mercado de valor. No premium, né, no segmento das marcas que a gente que entende, chama de high-end, que é um segmento de marca de maior valor agregado, que é Stella, Corona, nosso concorrente seria a Heineken. A gente lançou a Beck's, uma cerveja alemã também por malte. A gente vai lançar agora, ao longo do ano, pelo Brasil,
4 outras grandes marcas. A marca que mais cresce nos Estados Unidos, que é uma marca de baixa caloria e baixo carboidrato, né? Ela tem 70% menos caloria e carboidrato. E então, pô, um benefício funcional, digamos assim, grande, chama Michelob Ultra. Vamos lançar outras marcas, Spaten, Andes, Modelo. Então, assim, a gente entendeu que inovação é uma tendência. O consumidor cada vez é mais ávido por novas experiências, novos líquidos, por experimentação. Então, assim, esse em marcas e líquidos é um caminho sem volta. Além disso, acho que, como eu falei, inovação, além de líquido marca, passa por novas categorias, né? Então, o que a gente chama de ready to drink, bebidas mistas, o pronto para beber. Por exemplo, a Skol Beats é a nossa maior. Mas a gente vai lançar também Mike's e Isla, né? São 2 novas marcas, na linha de que nos Estados Unidos, esse mercado, cara, ele já é quase o tamanho do mercado de cerveja. O produto que mais cresce nos Estados Unidos chama Hard Seltzer, que, cara, ele há 5 anos é um crescimento triplo dígito, não é nem duplo dígito, e hoje já tem um mercado significativo. Então, também estamos inovando em novos líquidos que a gente traz parte alcoólica e não alcoólico, né? Lançamos, por exemplo, um Guaraná orgânico, o primeiro Guaraná orgânico do Brasil. Vamos lançar uma água proteica futuramente, para o povo que gosta de academia, também um benefício funcional grande. Então, lançamos a Stella sem glúten, para quem é celíaco, pô, tem também. Então, assim, a inovação cada vez mais vai ser parte do nosso DNA. A forma de atender, como eu disse, via Zé Delivery, a gente está construindo também uma solução para o grande varejo, para ajudar também o grande varejo a se desenvolver digitalmente. Na live, forma de você se relacionar entretendo o cliente. Então, cara, a inovação, como eu disse, assim, é um pilar que veio para ficar e cada vez mais vai ganhar relevância, acho que não só no nosso dia a dia, mas no dia a dia do mercado como um todo. Eu acho interessante, né, que você falou, né, que criou uma área de inovação, mas essa inovação também ela interage com outras áreas, né? Porque tem algumas empresas que colocam só uma áreazinha específica, aquilo ali é inovação e o resto todo não tem essa cabeça, né? Então é difícil ter essa mentalidade, né? Verdade. Bom, já estamos nos encaminhando para o final, mas ainda temos um tempinho. Acho que era importante falar sobre futuro, né? Sobre os aprendizados que vocês tiveram na pandemia, sobre a mudança no perfil de consumo, né? Imagino que vocês, quando começou a pandemia, devem ter ficado bem preocupados aí com esse fechamento dos bares. Então, vendo essas ações todas, o que vocês acham que veio para ficar e que vocês vão adotar para frente, fora tudo isso aí que você já falou, né? Legal, assim, a verdade, cara, a pandemia, ela trouxe provocações em todas as esferas, né? Assim, antes da pandemia, como a gente é uma empresa, como eu falei, muito presente, a gente atende 1 milhão de pontos de venda no Brasil e em base diária a gente tem contato com esses pontos de venda. Para a gente estar longe é muito difícil, né? A gente é uma empresa muito local, de todo mundo estar junto, todo mundo estar presente. E home office, há 2 anos atrás, era algo impensável na Ambev. Assim, não existia, não é que tinha pouco, era impensável. E assim, né, ficou impossível a gente não trabalhar dessa maneira, a gente se adaptar na forma de trabalhar. A gente criou também uma diretoria de segurança psicológica, porque também na pandemia, assim, a gente não tem ideia, né, dos desafios que se tem para cada um, pessoas com filho, com N questões diferentes, que às vezes não tem internet, não tem aparelho em casa, não tem computador, não tem cadeira, não tem uma mesa que possa trabalhar, divide apartamento com outras pessoas. Então, assim, a gente tentou, é uma jornada, né? Ainda estamos longe do mundo ideal, mas a gente vem dando passos para tentar que cada pessoa na companhia tenha, assim, segurança psicológica de trabalhar bem, de trabalhar tranquila, de, como eu falei, ser um só, a pessoa jamais ter que ser 2 pessoas, uma no trabalho, uma fora do trabalho. Diversidade e inclusão, acho que é outra bandeira assim que para o futuro não tem como ser diferente. Né? Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 24 gerentes no meu time, 12 já são mulheres. Então metade do meu time é composto por mulher em vendas, em trade, no financeiro, em logística, em todas as áreas. Perdão, caiu. Essa diversidade de gênero e a diversidade racial. A gente também vem trabalhando muito bem. Né? A gente tem grupos internos na companhia de empoderamento feminino, que é o VAIS, de Lager, que é o LGBTQI+, do BOC, que fala de diversidade racial. Então, assim, essa é outra pauta que veio para ficar. Esse consumo, né, de Zé Delivery, eu digo, o consumo mais imediatista, de você querer aquilo, onde quer, quando quer, no preço que quer, é o que veio para ficar, né? O e-commerce como um todo
é uma tendência muito grande. E esse que eu falei de experimentação, né? De novas marcas, enfim, novos líquidos. A escuta ativa, né? É um dos outros pilares que a gente também vem trabalhando, é fundamental. A gente escutar o cliente, escutar o consumidor, ver o que está de conteúdo sendo gerado e como que a gente consegue potencializar isso com o nosso tamanho e capilaridade. Então, acho que é um pouco dos pontos assim que eu vejo permanecendo para frente e que bom que a pandemia, né? Óbvio que bom que a pandemia trouxe esse lado, trouxe essa provocação, acelerou processos que já deveriam ser óbvios. Por exemplo, outro exemplo rápido, a gente com maternidade, né? Como toda empresa, era uma grande questão. A mulher super insegura, sai, e aí como é que fica? E hoje a gente garante a qualquer mulher que sai de licença maternidade que a vaga dela, exatamente como será garantida na volta dela. Então a gente flexibilizou muita coisa, a gente dá essa segurança num momento super importante, né? A pessoa não tem que se preocupar com o trabalho. Tem psicólogos durante os primeiros meses para também, né, à disposição, caso a mulher queira ter esse papo, tem lá um time pronto para atendê-la, para que realmente seja o menos traumático e mais agradável possível, porque é um momento mágico e a gente quer que a pessoa volte renovada, feliz, confiante, que tem ainda um futuro grande pela frente, independente de ter ficado afastada naquele período. Então, algumas das iniciativas que a pandemia nos trouxe e que eu acho que vão ficar para frente aí, sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, tô lendo aqui os comentários, eu ia elogiar, mas o pessoal já está elogiando por conta aqui. O pessoal dizendo aí que você conseguiu explicar com muita inteligência, paixão, como a empresa. O pessoal elogiando aí bastante a sua visão Obrigado. sistêmica. Então, achei que foi muito, muito, muito bom mesmo. Excelente, deu uma visão bem, bem clara e objetiva de vários tópicos, né? Então, o pessoal está curtindo bastante. Queria, então, te agradecer bastante aí pela nossa conversa, realmente muito instrutiva. Vou começar a comprar mais cerveja aí depois desse papo. Boa, maravilha. Eu sou mais do vinho, mas dá para encarar também. E a gente se fala novamente aí, tá? Mas foi um prazer. Maravilha, muito obrigado. Valeu, pessoal, muito Valeu. obrigado. Tá, Adriana agradecendo aí também. Agradecer muito você Obrigado, participar do Anderson. Foi papo. um prazer. Valeu. E a Valeu, live vai ficar gravada, tá? Vou publicar lá no nosso Instagram e vou te marcar. Tá bom? maravilha. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Obrigado por Valeu, boa participar. noite. Valeu.